Bom dia, primeira série. Vamos retomar o nosso conteúdo sobre arquitetura grega. Então, vou estar explicando para vocês para relembrar alguns pontos da aula anterior e também para vocês estarem compreendendo melhor a atividade que será proposta para vocês. Vamos lá. Então, vocês podem estar abrindo a apostila de vocês na página 19, 20 e 21, que nós vamos observar as imagens e eu vou estar trabalhando com vocês essas páginas. A coluna dórica, ela é simples e não possui base. Isso nós já vimos na aula anterior. As colunas dóricas, geralmente elas tinham estátuas de deuses ou heróis no topo, e a coluna dórica é a mais antiga. Então, para vocês estarem sabendo sobre isso aqui também. As colunas jônicas, elas são mais altas que as dóricas e a sua superfície tem linhas esculpidas de cima para baixo. A base de uma coluna jônica se parece com uma pilha de anéis e o capitel no topo da coluna parece ser um pergaminho gigante, que é a imagem que vocês viram na apostila de vocês. E dentro da ordem jônica existia uma variante no desenho das colunas, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem a jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Então, vocês podem estar observando nessa imagem aqui da coluna jônica. A coluna coríntia, ela é uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação. A tendência marcante foi entre o final do século V e o início do século VI a.C. E esse nome, coluna coríntia, ela é relativa a Coríntio, cidade rival econômica e cultural de Atenas, que era caracterizada pelo luxo e pelo alto padrão de vida de seus habitantes. A diferença mais marcante da coluna coríntia para a jônica é o capitel das colunas, que ele é muito mais elaborado, que vocês podem estar vendo, rico em detalhes. Tinha uma forma básica de um sino invertido, adornado por folhas e brotos de acanto, que era uma planta da região. E outra diferença, embora não tão marcante, mas era sim a altura das colunas. Então, aqui foi uma revisão, uma complementação do conteúdo que nós vimos na nossa aula pelo Google Meet. Queridos, alguns alunos não enviaram o trabalho. Então, o trabalho ele é avaliativo e era a construção de uma escultura, que seria uma coluna. Materiais para o trabalho. Como sugestão, vocês podem estar usando pedra de sabão, argila, massinha de modelar, aqueles rolinhos, aquele rolo lá que é do papel toalha, vocês podem estar usando. Eu conversei com os alunos que participaram da aula, que pode até ser um sulfite, um papelão, você faz ele oval e você coloca os detalhes da coluna. Se você pegar aquele rolinho de papel toalha, só você fazer a pintura e colar os detalhes da coluna e mandar foto de que tipo de coluna que é, se é a dórica, a jônica ou coríntia. Não esqueçam, meus anjos, que esse trabalho é avaliativo e tudo que vocês encaminham no grupo, ele é atribuído à presença e atribuído a nota para vocês, tá bom? Então, quem ainda não fez esse trabalho, faz e encaminha fotos até a nossa próxima aula.
que vai ser daqui uma semana, ok? Então, tem tempo de fazer ainda, não vamos deixar acumular, porque se a gente deixa acumular um trabalho, ele acaba dificultando, porque daí já na próxima tem 2. É um trabalho legal, vocês vão estar fazendo uma atividade, vão estar retomando um conteúdo, e sem contar que é uma terapia. Quando a gente vai trabalhar com pintura, escultura, a gente acaba viajando no mundo da arte. E coloca uma musiquinha, uma música que você gosta, um estilo de música que você gosta, e faz o trabalho e manda foto, ok? Vou estar aguardando as fotos de vocês. Nós vamos ver agora, na página 19, ele fala sobre a profissão de arquiteto. Então, nós vimos sobre as colunas, que é parte da arquitetura grega. Nós vamos ver sobre a profissão de arquiteto. Primeiro, arquitetura como forma de arte. Então, a arquitetura, ela foi vista durante muito tempo como uma forma de arte, sem contar com nenhum treinamento formal, né? Então, ela surgiu e não tinha esse treinamento formal. E apesar de existirem oficinas de arquitetura na Itália no século XVI, pois não eram ainda reconhecidas academicamente. Então, essa arquitetura ainda ela não era reconhecida academicamente. Mas ela foi reconhecida no período renascentista, que a arquitetura começou a se desenvolver como uma disciplina distinta e a profissão foi regulamentada. E assim, teve o reconhecimento dos arquitetos como profissionais altamente qualificados, que exercem, na verdade, um ofício complexo, o qual ele envolve projetos de edificações e administração, planejamento, execução e expensão de obras. Há diversas atividades ligadas a esse espaço habitado, que pode estar sobre a responsabilidade deles, que são o paisagismo, o urbanismo, que ele envolve o estudo e o controle e o planejamento da cidade. Também algumas áreas de design, como a decoração e o design de interiores. Então, vejam a rica importância desse profissional arquiteto. E no Brasil, apesar de haver grandes nomes da história dessa arte, nós temos o Aleijadinho, como Antônio Francisco Lisboa, que ele foi um dos maiores artistas barrocos do Brasil, que a arte barroca ela é rica em detalhes. Também nós vamos ver sobre o Sérgio César, que foi um artista plástico. Na página 20, vocês podem estar observando um pouquinho da biografia dele e também observando imagens de obras dele. Em nossos dias, a arquitetura é também inspiração para a criação de artista popular. E o Sérgio César é um artista plástico que ele nasceu no Rio de Janeiro. Quando ele era pequeno, ao visitar seus primos, ele se deparava com uma realidade diferente da sua. Em casa, ele tinha seus próprios brinquedos, mas lá ele tinha que inventar. Então, a sua criatividade era tanta que latas de sardinha viravam carros e latas de óleo ônibus. Apesar da simplicidade do seu pai, o Sérgio César aprendeu muito com ele. E Sérgio César é um artista consciente do seu papel social e da importância de preservar o meio ambiente. Além de ele transformar o lixo, ele faz releituras de obras arquitetônicas do Rio de Janeiro, como casas em estilo colonial e também da vida na favela. E por seu trabalho, ele ficou conhecido como arquiteto do papelão e gigante do papelão. Então, vocês podem estar observando aqui, eu selecionei uma imagem para vocês verem, que é uma obra feita só com material reciclado.
Veja que projeto legal, que trabalho legal que ele fez, né? Agora, eu já conversei com vocês também sobre essa atividade que vocês precisam estar entregando no colégio. Vocês vão pesquisar em nossa cidade construções que apresentem colunas gregas. Aí você vai lá, vai tirar uma foto dessas colunas gregas, dessa construção, onde ela está, vai deixar no teu celular, depois você vai salvar ela no teu computador, no Word, ou você vai imprimir, vai escrever à mão, não tem problema. Você vai mandar para mim a foto e vai fazer uma pesquisa histórica desse patrimônio fotografado. Eu até explicava na aula para vocês que tem o Hospital do Trabalhador em Curitiba, que tem essas colunas, por exemplo. Eu tenho que pesquisar o histórico dele, quando que ele foi construído. Aí eu vou ter uma relação, se é uma coluna grega, que tipo de coluna que é. Nós temos a Universidade Federal do Paraná em Curitiba, por exemplo. Vou fotografar ela, eu vou pesquisar o histórico dela e vou estar colocando nesse papel e entregando na coordenação. Então, vocês precisam entregar na coordenação a atividade realizada com a foto e a descrição dela. Qualquer dúvida que vocês vão pesquisando e vão tendo em relação ao trabalho, vocês podem estar enviando uma mensagem ou liga no WhatsApp que eu vou estar explicando para vocês. Eu desejo a vocês um excelente trabalho, que vocês façam uma busca, uma pesquisa bem legal. Quem não fez o trabalho da escultura das arquiteturas, envia para mim, porque nós temos mais um trabalho pela frente e acaba acumulando para vocês. Um beijo e precisando podem me chamar.